Ah, agora começou a aparecer gente. Ei, povo, estão ouvindo? Estão ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Fala alguma coisa aí, pô. Sim. Estamos ouvindo. Já tá... Olá. Show. Gente, olha como que escreve o nome do Anthony. Por isso que o menino é inteligente, porque para se alfabetizar com esse nome, eu vou dizer. Começou bem. Pessoal, boa noite para todos. Nas aulas presenciais, nós havíamos parado em ecologia, não é isso? Antes da paralisação. O que vocês estão vendo agora no material? Vocês estão com algum grupo paralelo? Vocês estão vendo conjuntamente alguma aula do Descomplica ou não? Sim, mas do Descomplica, você está todo mundo assistindo a mesma aula ou não? Como que tá em biologia? Bom, então o que eu programei, já que cada um está seguindo um roteiro, eu programei iniciar em genética. Nós começamos as aulas de genética, ok? Que a genética seria agora, no caso, a Bio 4, né? Tá na semana que vai iniciar a genética, ok? Tudo bem, povo? Genética? Sim. Beleza. Cadê o 4h20? Tá aí? Tá, não. Nossa Senhora. Olha só. Como eu não tenho quadro aqui para a gente riscar as leis de Mendel, o que eu quero que vocês comecem a entender hoje, que já vai me facilitar quando nós voltarmos às aulas o entendimento de vocês em genética. Quando a gente fala... Desistiu de estudar. Quando a gente fala em fenótipo e genótipo, que é um conceito bem simples para nós, que genótipos são os genes e o fenótipo é a expressão desses genes no ser humano, que é uma coisa bem tranquilo. Alguém de vocês sabe me dizer o que é epigenética? Não. Epigenética? Sei não. Não, ninguém? Os fenótipos, eles são expressados a partir dos genes, e geralmente esses fenótipos na genética, eles estudam a parte física e estrutural do corpo, né? Pele, cabelo, olho, meu bigode bonito que eu estou deixando crescer, enfim, toda a parte estrutural. A epigenética é a parte da genética que estuda o comportamento expressado pelos genes. Seria o fenótipo comportamental. Alguém consegue me dar exemplo de algum comportamento que pode ser expressado geneticamente? Existem alguns bem comuns. Vamos lá.
Inteligência. Já viram dizer que inteligência é genética? Que tem pessoas que nascem inteligentes? Sim. Felicidade. Tem pessoas que nascem felizes, pessoas que não têm esse gene. Violência. Tem pessoas que nascem violentas, pessoas não. Sexualidade. Então, existem várias características comportamentais, fenotípicas, que elas podem ser geradas através da genética. E aí a gente chama toda característica comportamental de epigenética. Tá? E aí, o que eu queria já fomentar com vocês, porque sexta-feira a gente tem aula. De novo, não é isso? Outra live? E aí, na sexta, eu queria que vocês pesquisassem umas coisas que eu vou passar agora para vocês, para a gente poder fechar isso. Por exemplo, eu quero começar com inteligência. Eu vou digitar aqui. Todo mundo vê esse nome aí? Gardner, nome de shampoo? Nunca nem vi. Gardner, ele fez inteligência. Catando aqui. Inteligência. Pronto. Gardner, ele protocolou uma pesquisa muito aprofundada sobre inteligências múltiplas. O que é essa inteligência de Gardner? Para ele, existem 9 inteligências e as pessoas já nascem com essas inteligências. É de Gardner a teoria que ninguém é burro e que ninguém sabe tudo. Porque, de acordo com ele, no mínimo a pessoa tem 3 e no máximo ela tem 7. Então, como no mínimo você tem 3, ninguém é burro. Como no máximo você tem 7, ninguém sabe de tudo. E aí o que acontece? Se vocês jogarem na internet, vocês vão achar os testes de Gardner para vocês localizarem qual a inteligência que vocês têm. Qual a inteligência que vocês vão ter. Aqui, Rafaela. Ele fala da inteligência geométrica espacial, inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência técnico-científica, que é essa da escola, de memorizar. Inteligência matemática, ele separa a técnico-científica da matemática. Mãe, e diz ele que as pessoas elas têm inteligência específicas para número, inteligências matemáticas. Enfim, façam o teste na internet, que aí sexta-feira eu quero que vocês falem o que vocês acharam no teste, que vocês vão ver dessas 9 inteligências, quais que vocês têm. A questão que eu quero fomentar aqui na aula é o seguinte: eu vou pegar uma pessoa que tem inteligência matemática. O que vai acontecer com quem tem inteligência matemática? Você nasceu com a inteligência matemática. Ponto. O que vai acontecer se você estudar numa escola boa, se você tiver pais instruídos, e os pais te cobrarem, te ajudarem, enfim. Você tem uma escola boa, uma família boa, e você já tem inteligência matemática. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser um supra-sumo, ele vai pro ITA. Ele é um cara muito bom em matemática. Agora, você não nasceu com inteligência matemática. Você não tem esse gene, não é seu. Você também tem uma escola boa, você tem pais que te cobram. Você nunca vai aprender matemática. Não é para você, não entra na sua cabeça. Agora imagina quem tem a inteligência matemática e estuda numa escola ruim e tem famílias desestruturadas, enfim, não tem base em casa. O que vocês estão digitando? Desliga o áudio, meu Deus, kkk. Que a Vitória estava com a mãe aí, sei lá. E aí o que vai acontecer? São pessoas que vão ter facilidade com matemática, só que limitada, porque o meio não desenvolveu essa inteligência da pessoa. Tipo quando você for comprar pão na padaria, que a menina do caixa é boa em troco. Já viram isso? O pessoal do caixa é bom em troco? Olha, é uma inteligência matemática, só que não foi desenvolvida. Tem gente que se a conta der R$4,50 e você der R$5, ela tem que ir na calculadora para ver qual é o valor do troco. Tipo, lascou a pessoa. Então, para Gardner, as inteligências já nascem e o meio só vai fazer com que essa inteligência seja maior ou menor. Mas é uma questão de epigenética. Ok? Ponto.
Inteligência. Aí vão passar para violência. Mesma coisa. Tem gente que nasce com o gene da violência, olha que legal, para epigenética. E aí a família, o meio, pode suprimir isso, tipo assim, não pode ser violento, tá. Aí a pessoa ela vai se conter. Agora, se você tiver uma família, por exemplo, que estimula a violência, você vai ter um serial killer. Entenderam, mais ou menos? Que o meio só influencia se esse gene vai ser mais expressado ou não. Isso ficou claro? Boa. Sim, da Tainá. Sim. Beleza. Agora eu quero falar de sexualidade para vocês entenderem uma coisa mais aprofundada. Por que eu quero falar de sexualidade? Uma questão de genética ou de redação, eu acredito, posso ser lá, é a questão da cura gay. E é onde eu quero que vocês entendam o genótipo e o fenótipo. Vamos voltar nesse assunto agora, do início da aula, da epigenética. Genótipos são os genes, beleza? Fenótipo é a expressão deles. Como eu estou falando agora de sexualidade, eu estou falando de uma expressão de epigenética, não é uma característica morfofuncional formada, né? E aí, o que vai acontecer? Da onde que surgiu a questão da cura gay e o que eu preciso que vocês entendam disso em genética? Tudo aquilo que é genético é irreversível, não tem cura. Vamos falar um pouquinho da síndrome de Down. A pessoa ela nasceu com síndrome de Down. Tem como reverter isso? Tem como mudar? Sim ou não? Não, Isabela, isso aí. Vitória, isso aí. Não tem como mudar. Ponto. A pessoa nasceu com síndrome de Down, ela vai morrer com síndrome de Down. Agora, a família levou num fonoaudiólogo, numa escola boa, enfim, no fisioterapeuta, blá, 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 blá. O menino vai amenizar as características da síndrome de Down. Vai ficar mais ameno, né? Ele vai se desenvolver melhor. Mas ele ainda tem síndrome de Down. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Tudo aquilo que é genótipo é inalterado. Tudo aquilo que é genético, eu não posso mudar. É fato. Eu não posso mudar. O meio só vai fazer com que essas características sejam mais ou menos expressadas. Lembram da inteligência e da violência? O meio só faz essas características serem mais ou menos expressadas, mas elas não podem ser alteradas. Elas não podem ser alteradas. A pessoa que nasceu com o gene da violência para epigenética, a família pode ser, assim, tudo para controlar isso. Mas esse menino, ele é violento internamente. Vai chegar uma hora, uma situação que explode, enfim. Se beber muito, enfim. Porque é a essência dele. É a essência dele. E aí, volta na sexualidade da cura gay. O que acontece aí? Existem igrejas que elas têm testemunho de pessoas que se diziam gays e agora se curaram. Tipo, não sou mais gay. Como você tem pessoas que se diziam gays e que agora não são mais gays, significa que ser gay tem tratamento, porque é reversível. Lembra que eu falei que o que é genético não pode ser reversível? Tipo síndrome de Down? Nasceu, você morre assim? A partir do momento que você tem alguém que diz que era gay e agora não é mais gay, você está dizendo que ele não nasceu assim. Foi só o meio que fez ele ser gay e o meio fez ele desfazer isso. Então existe a cura gay. A genética não concorda em hipótese nenhuma com isso, e a psicologia também não. Eu não sei se alguém já acompanhou o caso, o Conselho de Psicologia Federal ele tem uma normativa que se um psicólogo disser que vai curar, tipo assim, eu trabalho com a cura gay e tal, ele perde o diploma. É proibidíssimo médico, psicólogo, qualquer um, falar que vai fazer. Toda vez que vocês ouvirem cura gay, é igreja. É ligado à igreja. A ciência não aceita. Porque para a ciência... Edinho, pode perguntar. só uma pergunta. Nessa situação, talvez o caso em questão, a pessoa procurou ser gay, mas na verdade ele não era, apenas existem pessoas por se revoltar ou situações levam a eles a querer seguir esse caminho. E em um determinado momento ele já não se identificaria mais, assim. Isso talvez... E ele não é realmente... Apenas em um momento da vida, por revolta ou por algum motivo, ele se identificou dessa maneira. Mas, na verdade, ele não nasceu com esses genes. Seria o caso, talvez, das pessoas acreditarem nisso? Sim, pode ser.
Agora, Porque da tá mesma boa forma que colocação, pessoas Tainá. que... E a Natália colocou aqui, tipo estupro, que muitas pessoas estupradas têm isso aí. São situações específicas. Agora, vamos entender aqui uma coisa. Eu acho que vocês estão confundindo sexualidade com orientação sexual. Talvez essa pessoa, igual você falou, teve uma curiosidade e experimentou. Tipo assim, ficou um ano com caras, mas ele não era, a orientação sexual não era essa, era tipo uma situação pontual. Isso acontece muito com mulheres, sabia? Tem mulheres que se separam do marido e elas têm uma experiência lésbica e com um ano, por exemplo, elas descobrem que não era e elas voltam a ficar com homens. Mas aí, na essência, ela nunca foi lésbica. Ela não é lésbica de verdade. Foi uma curiosidade ou talvez ela é bissexual. Porque lembra que tem esse detalhe, a pessoa pode ser bissexual. Então, esse caso da genética, a pessoa nasce e ela vai viver essa genética dela sempre, né? Sempre. Você concorda que uma pessoa, igual você falou, numa situação específica, a gente pode estar falando de um bissexual? Sim. Ele foi e voltou. Entendeu? Aí é tranquilo, normal. Sim, entendi. Porque como, Natália, situação tipo estupro, eu não sabia que era diferente. Não, não é diferente. Tem pessoas que são estupradas e elas têm um trauma, por isso que elas tendem a ver... Não, é que você falou que sexualidade é diferente de orientação sexual. Eu não sabia não, nunca tinha pensado nisso não. Ah, tá, entendi. Aí o que vai acontecer? Quando você fala de uma pessoa que é gay, ponto, você não tem como reverter isso para a ciência. É reversível. Agora, o que pode acontecer? Você pode ter uma pessoa, um cara, que nasceu gay, aí a família obrigou ele a casar com uma mulher, enfim, essa história toda que a gente já sabe. E, olha aí, ó, reverteu. Mas, na verdade, não reverteu. O desejo interno da pessoa, ninguém sabe. O cara pode estar lá na igreja com uma mulher do lado, só que internamente ninguém sabe o que acontece. Quando vocês passarem na frente do Noca, não tem ali o Noca Retífica na pista? Sabe onde é? Está ouvindo? Sabemos, ótimo. Lá é cheio de prostitutas, travestis. Já repararam? Lotado. Um monte de travesti fazendo programa. E aí, se você observar, olha que informação legal. Cada vez tem mais travesti. Agora elas estão indo lá pro Gordinho, lá na Joana d'Arc. Então, se está tendo cada vez mais travesti, significa que está tendo demanda. Tipo assim, o mercado tá legal. E os travestis, eles não tiram o pênis. Eles ainda ficam com bingolim. E aí, olha que pergunta legal. Para que vocês acham que travesti ainda deixa o pingolim para fazer programa? Porque precisa usar. Vou conversar um dia com uma para vocês ouvirem essas histórias. Aí elas vão ter que usar. Aí vão lá agora. Qual é o público de uma travesti? Vocês acham que é mulher? Hétero? Não, não é. Mulher lésbica? Idoso? Vocês acham que é gay que vai atrás de travesti? Não é. Homem, isso mesmo, Lara. Quem vai atrás das travestis são homens heterossexuais casados. Olha que coisa. Então a gente não tem como saber na sexualidade interna da pessoa o que ela pensa. Não dá para saber. Então, quando a gente fala em epigenética, a genética do comportamento, tudo aquilo que nasce em você, você não tem como alterar isso. É seu. O meio só vai fazer isso ser mais ou menos. Agora, mudar é complicado. A sexualidade para a epigenética é uma coisa tão complexa, tão mais ampla, que a gente está falando aqui em hétero, gay e bi, né? Isso é muito basal, isso é simples demais. Ó, vou pegar as meninas aqui, a Natália e a Vitória e a Lara, por exemplo. Natália, Vitória e Lara. São três meninas heterossexuais. Ah, então significa que elas gostam de homens? Vocês entendem que não é simples assim? Aí vai, tipo assim, elas gostam de homens, beleza. Elas gostam de homens mais velhos ou mais novos? Alto ou baixo? Gordo ou magro? Com pelo ou sem pelo? Branco ou negro? Vocês concordam que na sexualidade de cada uma de vocês, cada uma se atrai por algo diferente?
e que isso é seu, veio com você. Então, a epigenética trabalha com isso. Que as pessoas elas têm esses desejos, têm esses comportamentos dados por genes e que isso não tem como mudar. O meio só pode fazer ser mais ou menos desenvolvido. Entenderam isso, essa questão? A epigenética trabalha com o comportamento. Genes comportamentais, inteligência, violência, felicidade, sexualidade. E para ela, tudo aquilo que é genético é irreversível. Não tem como mudar, o meio só influencia. Quando você trabalha com a cura gay, você está afirmando que então não é genético, é só uma questão comportamental, que é o que as igrejas defendem. E a ciência não acredita. Ficou claro isso? Fala, Natália. O que é DNA lixo? DNA lixo? É. Quando você tem as sequências de DNA no corpo, nem todo DNA ele é utilizado para manifestar características genéticas. Tem DNA que ele é inútil para a gente. Ou ele está quebrado, fragmentado. Ok? Vai lá, outra pergunta. Quem está perguntando aí? Quem está perguntando aí? Edinho? Alguém não ouviu o DNA lixo? Nós. A gente não conseguiu ouvir. Olha só, a função primordial do DNA é produzir proteína. Todo DNA ele tem que formar proteínas. As estruturas do nosso corpo são proteicas. Então, todo DNA que não consegue formar uma proteína específica, tipo assim, todo DNA que não tem uma função específica para a genética, era chamado de DNA lixo. Que é um DNA ou que ele está com algum problema ou que ele não codifica uma proteína específica, algo específico do corpo. Inclusive, quando a gente trabalha com a epigenética, muitos DNAs da epigenética são DNAs lixo. Porque são DNAs que não codificam proteínas e sim comportamento humano. A gente pode trabalhar com muito DNA lixo na epigenética, que a função deles não é formar uma proteína, e sim um comportamento. Mais alguma pergunta? Edinho, acho que eu me embolei um pouco. Você estava explicando o DNA lixo da Natália. Aí você disse que todo DNA ele tem que formar uma proteína. O objetivo dele, não é? Foi isso? Não, DNA na genética, sim. Isso. Aí aqueles que não formam são os DNA lixo. Sim. E no caso, esse DNA lixo é que vão formar a epigenética. Não é isso. Não, é mais ou menos. É tipo assim, do grupo dos DNAs lixo, eu tenho DNAs com problema, DNAs quebrado, informação, ou DNA que não codifica proteína. Parte desses DNAs que não codificam proteína, esses DNAs lixo, eles trabalham na epigenética com comportamento. Eles servem para alguma coisa, mas não é uma estrutura corporal, entendeu? Uhum. Entendi. É porque quando você fala na genética grosseira, genética de formação estrutural, o que não forma nada é um lixo, tipo, não serviria para nada, né? Aí a ciência está evoluindo agora para estudar para que esses DNAs servem. E aí a epigenética cata eles, né? Porque aí entra o comportamento. Entendi. Alguma outra pergunta? Beleza, vamos continuar então. Então, ó, genótipo, fenótipo, beleza. Epigenética. Genótipo são genes, fenótipo é expressão, epigenética é a expressão de uma característica. A expressão de algo, né, comportamental. Ponto.
Vamos voltar para a genética clássica agora. Lá em fenótipo, genótipo e estrutura corporal. Beleza? Beleza. Vocês sabem me dizer o que é eugenismo? Até digitei aí, ó. Alguém sabe me dizer o que é eugenismo? Anthony, eugenismo. Anthony ficou quieto. Calma, a gente vai pesquisar o Hitler. Ele trabalhava com uma teoria de arianismo. O que Hitler queria? Sim, é isso aí, Anthony. Isso aí. Vocês pesquisaram tudo no Google, aí não vale não. O Hitler, ele trabalhava com características arianas, com raça pura. Se fosse cachorro, a gente chamaria de pedigree, né? E aí, o que o Hitler fez? Anthony está assistindo TV na minha aula, é mole? O que Hitler fez? Ele matava quem não era das raças puras, da raça ariana dele. Só que vocês entendem que arianismo é quando você trabalha com aquela raça específica, que você acredita que aquela raça é a melhor. Ponto. Eugenismo é um termo agora genético, do melhoramento genético, que é o seguinte: você pega o arianismo, que você acredita que você tem uma raça superior, deleta isso e você melhora. O que seria o melhorar? Você vai pegar todas as características boas que você acredita que aquela espécime tem. Por exemplo, o ser humano. Eu vou pegar tudo que é bom do ser humano, juntar e vou dizer que isso é o ideal. Eugenismo é quando você cria um padrão ideal dentro de uma espécime. Você quer juntar as características, as melhores coisas, num ser só. E, obviamente, quem não tem essas características vai ter que ser excluso. Então, quando a gente fala na genética, o eugenismo, ele é o ápice, ele é o topo da engenharia genética, que é você poder colocar naquela espécime todas as características boas. Em plantas, isso já acontece, ó. Quando eu tenho um pé de eucalipto, por exemplo, soja, cacau, vocês já sabem que ele é lotado de engenharia genética, ele é lotado de mudança, tanto é que o nome é transgênico, porque ele é cheio de troca de genes. O que eu faço no eucalipto? Eu pego, por exemplo, tudo que é bom, tudo que eu quero e jogo ali, naquela espécime. Faço isso com a soja, né? Eu vou dar uma aula depois mais a fundo sobre transgênico, mas eu só quero que vocês entendam que tudo que é melhor, tudo que eu quero, eu coloco ali. Isso é um eugenismo, só que é para a planta. Agora, e quando a gente fala no eugenismo do ser humano? Quando eu quero pegar todas as características legais e botar no ser humano. Aí a gente vai ter um problema muito sério, que é a discussão social clássico. Tem um filme, vou digitar aqui, ó, filme. Esse filme aí, ó, Gattaca. Alguém já assistiu esse filme? O Anthony, olha lá, agora acordou. Assistam esse filme para sexta-feira, para a gente discutir sobre ele. Lara, todo ano eu passo quando eu vou dar aula. É o mesmo filme, porque é o melhor que tem sobre isso. Gattaca é um filme que fala como que seria a população se fosse através da engenharia genética. Tipo assim, você vai ter um filho, você vai lá e você escolhe a altura, o sexo, a cor do olho, a inteligência, você tira todas as doenças. Enfim, você passa a ter o filho perfeito. Do jeitinho que você idealizou, você vai ter um filho. Isso é o eugenismo. Isso é um eugenismo. E aí, claro que você vai ter na sociedade as pessoas que são criadas assim e as pessoas que são criadas pelo sexo mesmo comum, né? Cheio de problemas, nós aqui. Aí, como que seria uma sociedade dessa? Com pessoas com problemas e com pessoas geneticamente perfeitas. É o que o filme retrata, é uma coisa bem legal para a gente discutir. Olha, no Netflix eu não lembro se tem não, agora no YouTube com certeza tem. Pode procurar, Vitória, no YouTube que vai ter. Gattaca. Aí a Lara já falou que no Netflix não tem não.
Agora, pensa que coisa... Vocês vão gostar muito desse filme, é uma viagem assim bem legal. Que coisa que é você ter um filho da forma que você quer, tipo assim, escolher tudo, altura, inteligência, cor de pele, cor de olho. Só para rico, né? Os pobres que são bons não vão ficar legal. Então, quando a gente trabalha com genética, é interessante que vocês tenham esses termos, essas noções iniciais que dá para a gente fazer aqui por live, não precisa de um quadro, na cabeça de vocês. Tá? Que a engenharia genética, quando você trabalha com as questões físicas, em plantas, a gente já altera isso há muito tempo. As coisas transgênicas, elas são alteradas há muito tempo, para fazer com que a planta fique cada vez melhor e mais resistente. E aí, dentro da genética, a gente chama isso de eugenismo, que é você querer juntar tudo que é bom numa espécie e manter só ela, e excluir todas as outras. Fala, Tainá. Não é seletivo. Dentro da evolução, a gente chama isso de seleção artificial. Porque quem está fazendo a seleção é o homem, não é a natureza. É eu que estou formando isso. É eu que estou formando. E aí, quando eu formo uma coisa que é muito superior ao que está na natureza, ela vai prevalecer. Então, não é uma seleção natural, é artificial. Por exemplo, todo eucalipto é igual. Como assim? Não entendi. Não pode ser escolhido pelas pessoas naturalmente? Não entendi a pergunta, Tainá. O que não pode ser escolhido pelas pessoas? Tainá, o que não pode ser escolhido pelas pessoas? Sim, o momento de ser mãe ia poder ser escolhido, claro, você que define quando você quer ser mãe. A questão dessa engenharia genética é como vai nascer o seu filho, que aí você vai poder escolher, você e seu marido. Sim, ela ia lá e escolher como quer ter o filho, é uma seleção artificial. Você está escolhendo, isso é ser artificial. Seleção natural é quando nasce e a natureza seleciona o que é bom ou não. Não você. Agora, ó, vou dar um exemplo. Vocês estão aí querendo fazer o Enem. A indústria genética ia perder dinheiro. Na verdade, é ganhar, né? Muito dinheiro. Vocês estão fazendo o Enem. Imagina se vocês competissem com uma turma lá em São Paulo, que todos eles são melhorados geneticamente. O QI deles é 200, 300. Vocês entendem que mesmo que vocês se esforçassem muito, vocês não iam conseguir ter a nota deles. Aí você passaria a ter uma exclusão social tremenda. Muito grande. Natália, você tem que lembrar que todo mundo seria perfeito, mas se todo mundo fosse feito assim. Aí isso aí seria para rico, porque pobre não ia ter esse acesso. E aí as pessoas que são feitas por sexo normal, que é o que a maioria dos pobres vão fazer em favelas, elas vão ser igual nós, assim, com defeitos, problemas, né? Míope, com problema no coração, enfim. Olha a exclusão social. A pessoa rica cada vez ia ser mais rica porque os filhos vão ser perfeitos. E a pessoa pobre nunca ia conseguir vencer na vida. Para e pensa dessa forma. Esse é o problema. Sim, Tainá, muito antiético. Tanto é que hoje, se vocês forem ler sobre bioética, por que é proibido fazer isso? É permitido com plantas, mas é proibido fazer com ser humano. Porque o medo de você fazer manipulação com o ser humano é exatamente isso, das pessoas quererem começar a mudar a característica. Os conselhos de bioéticas mundiais, eles proíbem qualquer alteração em genótipo humano.
A ciência consegue fazer. Eu não sei quem está acompanhando aí a questão do coronavírus, que inclusive o Brasil, ele ajudou pra caramba no projeto Genoma. O projeto Genoma é um projeto, né, um ramo da genética que consegue mapear o DNA e descobrir para que serve cada sequência. E aí, sabendo para que serve cada gene, cada sequência, você consegue alterar. Que aí entra o transgênico, né, a troca de genes. Você consegue fazer alteração. Ele só é permitido com planta. No mundo todo é proibido fazer isso com ser humano. Isso, Anthony, eu já vi esse episódio. Por que é proibido fazer isso no mundo todo? Porque se os médicos, se os geneticistas começarem a fazer isso com o ser humano, a gente vai parar lá no filme Gattaca que eu pedi para vocês assistirem. Todo mundo vai querer ter o filho perfeito. Aí as pessoas mais humildes não vão conseguir. Cara, se você for fazer medicina aqui na UFES, a concorrência em média é 30, 35 por 1. Tenta ver quanto que está biologia lá na USP. É mais concorrido que medicina aqui. Só que lá na USP, a biologia é focada só em genética. O engenheiro genético clássico, né, tipo engenheiro não, porque engenheiro é uma engenharia. A genética clássica é dada por um biólogo e a USP, que é o curso especializado nisso. É mais difícil você fazer genética na USP do que fazer medicina lá. Pesquisem para vocês verem. É um ramo assim muito bom. É um ramo muito, muito, muito bom e promissor. Só que só é permitido com plantas. Eles não permitem ainda a manipulação com o ser humano. Isso aí, Natália. Quando fala em discussão de célula-tronco, já dá confusão. Imagina quando falar em mapeamento, mudar o gene, hein? Ó, onde a gente vai parar. Célula-tronco já não dá certo aqui no Brasil. Imagina manipulação genética. Mas assistam o filme Gattaca para sexta-feira, que vocês vão gostar bastante. O filme ele é bem intuitivo para vocês compreenderem como que seria a sociedade com essa manipulação toda de genes, dessa alteração. Alguma dúvida? Vai perguntando aí, povo. Então, beleza. Olha só. Vamos fechar aqui para sexta-feira. Eu pedi que vocês fizessem 3 coisas. Ó, vou anotar aqui. Ó. Coisa número 1. Ler sobre as inteligências múltiplas de Gardner. Sexta-feira. Vocês vão ler sobre as inteligências de Gardner e fazer os testes. 2. Assistir o filme Gattaca. E 3. Ler sobre o projeto Genoma. Se vocês conseguirem fazer de hoje até sexta essas 3 coisas, a gente vai conseguir evoluir bastante na aula sexta-feira. Dúvidas? Edinho, Fala para mim. qual o critério, tipo, que eu vim pesquisar aqui sobre o teste das múltiplas inteligências. Aí, qual o critério, sei lá, o número de pontos, tipo, que você tem que atingir para saber se tem, ou é tipo uma média para você saber quais são suas mais fortes e quais são as mais fracas, por exemplo? Não, cada site tem um teste. Não existe só um site. Cada teste vai te dar um número de questões. Quanto mais questões o site te der, mais, né, provável de acerto será o teste. Entendi. Agora, eu não sei nem que teste você está vendo, entendeu? Então, não tem como saber quantas questões assim. Tem teste na internet que tem 200 questões, tem teste que tem 20, 30, 90.
Quanto maior o teste, eu creio que ele seja melhor para vocês. Dúvidas? Beleza, então. Valeu. Meninos, então beleza. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Façam essas 3 atividades e sexta-feira a gente continua, beleza? Boa quarta-feira para vocês, meninos.